Queridos alunos do Ensino Fundamental 2, Colégio Anglo, 8º ano, boa tarde para vocês. Mais uma vez nos encontramos aqui, para a gente poder estudar, nós continuarmos com o nosso trabalho remoto, com muita seriedade, com muito carinho. E na última aula, nós falamos sobre a crônica, esse gênero textual tão conhecido, nós vimos alguns nomes importantes, falamos de características gerais, e hoje nosso trabalho vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma análise de uma crônica. Por isso o título da nossa aula hoje, Crônica Parte 2, está parecendo filme. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar um pouco uma crônica humorística, como foi o nosso tema principal da aula passada. E para isso nós escolhemos uma crônica muito especial, do nosso querido escritor Luiz Fernando Veríssimo, ok? Então hoje nós vamos ler essa crônica, pensar nessa crônica e verificar quais são os elementos que essa crônica tem que permite nós reconhecermos tal gênero textual. Então esse texto chama-se A Crônica Engraçada, já havia falado com vocês, do nosso escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo, e ele vai falar de um mote do cotidiano, E aí ele traz aí para nós um texto muito interessante, muito gostoso de ler, Minha mulher e eu temos um segredo, para fazer o casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Levo a minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de passar o nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo. Ela disse. Então eu sugeri. A cozinha, filha? Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira, uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse, nós temos muitos aparelhos, mas não temos um lugar para sentar. Daí comprei uma cadeira elétrica para ela. Lembre-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com a minha esposa. É que eu não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela me perguntou, o que tem na TV? Eu disse, poeira. Aí, o que a gente vai perceber desse texto aí, queridos? Vamos refletir um pouco sobre ele. Por que eu posso dizer que esse texto que nós acabamos de ler, acabamos de conhecer, a Crônica Engraçada de Luiz Fernando Veríssimo, por que ele é uma crônica? Vamos pensar, por que ele é uma crônica? Primeiro ponto, o mote, a motivação. Ele vai falar de um tema do dia a dia, ele vai falar de um assunto relacionado ao dia a dia. Qual que é esse assunto? O casamento. Outra característica importante, a linguagem. Percebam aí que a linguagem ela é uma linguagem leve, descontraída, bem interessante, bem gostosa, bem fluida, é um texto bem rápido, bem gostoso de ler, fácil de ler. Outro detalhe que chama atenção, a extensão do texto. Ele é um texto relativamente curto. E também nós podemos destacar um outro detalhe muito bacana nessa crônica aí do Luiz Fernando Veríssimo, que é a maneira como ele conduz o tema. Ele faz uma aproximação com o leitor. Na última aula que nós tivemos, eu já havia até falado isso com vocês, que é uma característica própria, muito comum de Machado de Assis. Ele inaugura esse estilo aqui no Brasil, do diálogo com o leitor. Então a gente percebe que a maneira como o Luiz Fernando Veríssimo conduz o texto é como se ele estivesse dialogando, conversando com o leitor. Então ele cria uma aproximação com o leitor, que é uma outra característica. Então nós temos aí o mote, que é o dia a dia, a linguagem leve e simples, a extensão, que é curta, e a aproximação com o leitor. Isso tudo confere aí o texto a característica de ser uma crônica. E aí nós falamos, e esse texto, ele é humorístico? Por que eu posso conferir a este texto o elemento de ser humorístico? Há um elemento especialíssimo nesse texto que ressalta o humor dele, que é a quebra da expectativa.
O leitor começa a ler, vai cadenciando as ideias, ele espera que ele vai dizer uma coisa, ele diz algo totalmente contrário ao que o leitor espera. Então, essa quebra de expectativa é que marca o texto humorístico, o viés humorístico desse texto. E aí nós vamos perceber, tem presença de diálogo? Eu posso dizer que nesse texto teve diálogo? Sim, ele é o narrador, ele que conta a história, né? Mas por vezes ele dá voz à esposa, à mulher, né? À companheira. Como que ele dá voz a essa companheira? Através dos usos de aspas. Então a gente tem muito, tradicionalmente, a gente vê 2 pontos, parágrafo, travessão, que indica o discurso direto. Aqui o escritor ele opta pelo uso das aspas. Então a gente vê aí um trechinho, até separei um trechinho, ó, o que tem na TV? Narrador, personagem pergunta, né? Aliás, desculpa, a esposa pergunta, o que tem na TV? Aí o narrador responde, que aí ele assume o papel de personagem, poeira. Então a gente vê aí a presença das aspas, marcando a presença do discurso direto. Outro aspecto importante, existe marca de oralidade? Eu posso dizer que esse texto, ele usou algum viés de oralidade? Sim. Aí nós vemos onde que nós podemos ver isso aí. Daí, perguntei para ela, daí já é uma marca de oralidade, é uma muleta na fala. E ainda perguntei para ela, o pra, uma forma resumida, né, oral, da palavra para. E aí, um pouco sobre Luiz Fernando Veríssimo. Quem é esse escritor? Né? Quem é esse grande artista brasileiro? Né? Então, ele nasceu em 1936, brasileiro, como eu já falei com vocês, muito famoso por suas crônicas e contos de humor. Aí, lembrando que conto é uma narrativa com um único eixo temático, poucos personagens, né? E sempre deixa o finalzinho da história, o clímax, bem perto do desfecho. Ele também foi jornalista, tradutor, roteirista de televisão. E uma curiosidade aí, né? Ele é filho do escritor Érico Veríssimo. E separei 3 frasezinhas que eu acho bacana demais. Fernando Veríssimo, ele é pródigo, né? Em frases rápidas, em frases interessantes. Separei 3 para vocês que eu gosto muito. A primeira delas, ele diz o seguinte, olha, a família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos. É o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, ter fé, solidariedade, companheirismo, entre outros sentimentos. Né? Agora, com esse momento que nós estamos vivendo aí, mais do que nunca, né? Saber essas relações, afinar, vamos aproveitar que estamos todo mundo juntinho aí, né? Sem poder ficar saindo, sem poder ficar passeando, e afinar essas relações. Outra frase que eu gosto muito dele, os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então, os otimistas e pessimistas, é uma questão de ponto de vista, de como enxergar as coisas. E uma outra frase que nós separamos dele, que também é muito gostosa, muito interessante. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Essa aí fica para refletir, né? Muito bacana. Trouxe para vocês aqui algumas obras, né? Citando para vocês algumas obras do nosso querido Luiz Fernando Veríssimo, O Santinho, O Humor nos Tempos do Collor, Comédia da Vida Privada, muito gostoso de ler, muito divertido. Comédias para se ler na escola, super indicado, livro, massa demais. E As Mentiras que os Homens Contam também, muito gostoso, muito bacana. Não deixem de ler, né? E como a gente sempre encerra as nossas aulas, praticando, a gente não perdeu o costume, né? Aula dada, colégio Angular, aula dada, aula estudada, tarefa feita. A partir de uma dessas frases que nós colocamos aí como motivação para vocês, do Luiz Fernando Veríssimo, elabore uma crônica com viés humorístico. Então, deixe a sua veia humorística, o seu bom humor prevalecer. Depois, como nós estamos ali todo mundo confinado mesmo, lê o texto para os seus familiares, para os seus amigos. Isso pode ser divertido, né? Pode ser interessante. E a última dica de hoje, né? Gostaria de indicar para vocês, nós estamos com o tempo aí disponível, uma obra muito interessante do escritor Rick Riordan. Então, tendo a oportunidade, não deixem de ler, que é A Pirâmide Vermelha, ok? Super indicado, super aplaudido. Grande beijo, muito obrigada a todos.